E olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui para eu te preparar e explicar tudo o que você precisa saber a respeito da prova dos Correios, que a gente já sabe que vai acontecer no dia 15 de dezembro. Já vão deixando o like aqui nesse vídeo, tá? Porque a aula de hoje ela vai ser rápida, mas ao mesmo tempo com muitas informações importantes e nós vamos resolver juntos questões de português da banca IBFC. E vocês vão entender que é possível sim você conseguir a sua aprovação nesse concurso. E se você não me conhece, eu sou a Pri e eu te ajudo a ser aprovado no concurso dos Correios ainda em 2024. E a gente vai começar agora as nossas questões de português da banca IBFC. Vamos então começar a resolver essa prova aqui, que foi formulada recentemente, tá, pela banca IBFC. É uma prova de nível médio, não é fácil e nem difícil, vai ser o mesmo nível da prova dos Correios. De imediato aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa. Acho que eu tô pegando gripe. Vamos analisar a estrutura primeiro dessa prova, a de português. Primeiro, são 5 questões aqui, tá bom? Aqui nós temos um texto, tá? Que ele tem o título de Virtudes da Preguiça. E nessa prova aqui, o texto, ele é curto, tá vendo? Vem até aqui. Mas eu já peguei muita prova do BFC com textos mais longos, mas se cair um texto longo na sua prova, não precisa se preocupar, porque eles não escolhem textos muito difíceis, assim que a gente lê e não entende, sabe? Não é esse modelo, não. E olha só que maravilha a primeira questão. Olha o tamanho desse enunciado e o tamanho das alternativas. Olha a número 2, a número 3. Olha aqui em cima a 4 e a 5. A 5 é um pouquinho maior, tá vendo? Mas as alternativas são curtas. O que isso significa, Pri? Significa que não vai ser uma prova cansativa e longa, mesmo se vier um texto maior. Não é aquela prova que só de ler a pergunta você já cansou. Não, é bem direto. E ao mesmo tempo, você não pode se confundir, porque tem que prestar muita atenção no que o enunciado está perguntando, né? Porque às vezes vai perguntar o exceto, ou vai perguntar a resposta incorreta. Então tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes, tá? Então, vamos lá. Quando vocês estão lá no dia de fazer a prova, pega a prova na mão. Português é a primeira disciplina. O que vocês costumam fazer? Lê o texto e já vai respondendo questão? Começa de trás para frente por outra matéria? Vocês têm alguma técnica? Porque é muito importante a gente ter uma técnica de resolução de prova, treinar antes em casa, ver qual que é a melhor técnica que você se identifica, que você consegue ir bem, porque não é uma só que vai funcionar para todo mundo, para você não chegar no dia da prova perdido, sem saber por onde começar. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Quando a gente tiver o edital e souber as disciplinas, é sempre importante que você comece resolvendo a prova pela disciplina que você se sente mais confiante, que nos seus estudos você acertava mais questões, para que você não comece logo de cara lendo coisa que você não está entendendo, que você não sabe, errando e te desmotivando para as outras disciplinas, tá? Agora, falando única e exclusivamente de português, quando você se deparar com uma prova de português, sempre vai ter um texto e depois as questões referentes ao texto ou inspiradas e tudo mais. Não comece logo de cara já lendo o texto, você precisa fazer um panorama da sua prova. Então, eu fiz aqui há poucos minutos com vocês, mostrando que são 5 questões de português e como que é ali a estrutura das questões. Agora, antes da gente começar a ler, a gente vai ler apenas o título para saber do que se trata, sobre que assunto que vai ser esse texto e as questões. Virtudes da Preguiça, por Catherine Halper. Então, virtudes da preguiça. O que são virtudes? Virtude é algo bom, não é? Não é algo ruim. Como se fosse, assim, benefícios da preguiça, né? E preguiça normalmente é uma coisa negativa, então fica uma coisa meio contraditória. Será que preguiça tem virtude? Será que preguiça tem alguma qualidade, algum benefício? E antes de começar a ler, você vai aqui no final, que sempre tem essas letrinhas menores que fala de onde que esse texto saiu, tá? E por que você vai ler aqui, ó? Presta atenção. Texto adaptado para este concurso, tradução nossa. Ou seja, o texto ele tá em português, mas ele foi traduzido. O original não é português. O texto original está em Sensman, mensal 196, agosto, setembro de 2008. Então, essa é uma prova recente do IBFC, mas eles usaram um texto antigo, digamos assim, de 2008. E está disponível nesse site aqui, tá?
E o site, ele é Sciences Humaines, que é Ciências Humanas, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver o título original desse texto, que a gente vê aqui, FR, que ele é original em francês. E o título dele tá em francês, né? De Vertu de la Paresse. Então, as virtudes da preguiça. Preguiça em francês é paresse. De Vertu de la Paresse. Sciences Humaines. Quem diria que eu, estudando francês, ia ajudar vocês a estudar para os Correios. Para quem não sabe, eu estudei francês já por quase 2 anos. Fui para a França há 2, 3 meses atrás, recentemente. Treinei lá um pouquinho. Mas estou longe ainda, né, de ser fluente, mas consigo me virar. E olha só, como que a gente estudar, a gente nunca sabe como que a gente vai usar o que a gente está estudando. E você nunca vai se arrepender. Então, já entendemos aqui que é um texto que tirou lá de um site francês, que foi traduzido, fala virtudes da preguiça. Então, com essas informações, você já vai saber mais ou menos do que vai falar. E você também já consegue perceber que vai ser um texto aqui com informações, não vai ser uma música, porque também pode cair em prova, um poema, uma crônica, né? Então, os tipos textuais, né, os gêneros textuais, é um assunto que cai em prova de concurso. Então, aqui você já vai analisar. Esse texto não é nenhum desses que eu falei, a gente vai ver aqui depois qual que ele é, mas poderia ser e você já vai analisando. Então, eu vou começar aqui. E depois que você viu isso, viu o título, viu também de onde ele foi retirado, você vai dar uma olhada para ver o que as perguntas vão querer de você, para você já ler o texto, sabendo o que é mais importante ali do texto, você prestar atenção e até talvez ir grifando na sua prova. Porque antes de ler o texto, você já vai ver, não ler a pergunta inteira, senão você vai perder muito tempo, mas ver só o enunciado, tá? Para ver o que tá perguntando. Então vamos ver aqui a primeira, olha só. A primeira fala assim: assinale a alternativa que justifica a ideia do título. Então não é a ideia do texto, é a ideia do título, tá? A segunda vai perguntar sobre essas palavras destacadas e olha aqui as alternativas: substantivo, adjetivo, advérbio. Então é uma pergunta a respeito de classes de palavras, tá? Então você vai vendo aqui o que você precisa saber, o que você precisa estudar, que é o que mais aparece aqui em prova, tá? A terceira pergunta, apresenta aqui um texto, ó, tá vendo que tá entre aspas, e daí pergunta para você identificar a alternativa que completa, né? Então completa aqui a ideia do que tá falando nessa frase. Na 4, pergunta a tipologia textual, que foi o que eu acabei de falar. Olha aqui nas alternativas. Se é narrativo, injuntivo, dissertativo e descritivo, muito importante. E na 5, vai falar que tem uma frase, né, um trecho apresentado, e você precisa preencher com essas palavras aqui das alternativas, e tá bem assim, simples, né? Tá só, a diferença é só entre singular e plural. Parece algo simples, mas eu preciso confessar para vocês que tanto no meu suporte, quanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram, eu recebo muitas mensagens, tá? De vocês aí, errando muito a conjunção de número, né? Singular e plural. Por exemplo, e as prova? As prova tá errado. As tá no plural, prova tá no singular. Então, o correto é as provas ou a prova. Isso é só um exemplo bem simples, mas se você errar no simples, errar no básico, você não vai ter chance de ser aprovado nesse concurso, tá? E nenhum outro. O básico, simples, o arroz com feijão, você precisa saber, você não pode errar. E daí nos seus estudos você vai aprimorando o seu conhecimento para que na prova você consiga uma classificação melhor, tá bom? Então, depois que a gente viu tudo isso, viu o que as questões vão perguntar, a gente vai começar aqui a leitura do texto, então. Virtudes da preguiça. A questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca. O desenvolvimento das tecnologias permitiu um aumento significativo da produtividade e aliviou os homens de muitas tarefas ingratas. Entretanto, o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Embora seja ainda sobre ele que repousa a distribuição da riqueza, esta não é igualmente distribuída. Uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais
aqui está reduzida como pela forma como é vista. Para o economista Jeremy Rifkin, cujo livro The End of the Labor, O Fim do Trabalho, de 96, suscita um amplo debate. O trabalho está em um inexorável declínio. Por causa da automação e da informatização, uma grande parte dos empregados em todos os setores de atividade está prestes a desaparecer e inutilizar grande parte da população trabalhadora ativa. Diante desse problema social, o autor defende a redução do tempo de trabalho, de repensar a distribuição da riqueza de uma outra maneira que não seja baseada na produção e de desenvolver ainda mais o que chama de terceiro setor, ou seja, a economia social e a esfera associativa que trabalham para o bem-estar do outro. A vida humana não se resume à produção. Esse foi o texto apresentado pela Banca IBFC. Comentem aqui para mim o que vocês acharam. Um texto fácil ou um texto difícil? A primeiro momento, sim, parece ser fácil o jeito que fala, mas tem ali algumas questões que você precisa ler algumas vezes para entender realmente o que está querendo ser passado, né? Mas de todo mal, assim, não é um texto difícil, não, como poderia ser, né? Levando em consideração que é uma prova aqui de concurso, de nível médio, então poderia ser muito mais difícil, mas não é. Vamos, então, na primeira questão aqui. Assinale a alternativa que justifica a ideia do título apresentado. Qual foi o título apresentado? Vamos voltar para ver? Virtudes da preguiça. Então, o título é Virtudes da preguiça. Lembra que eu falei no início da aula que preguiça normalmente é algo que a gente atribui como algo não muito bom, e virtude seria uma qualidade, seria alguns benefícios, né? Então, o que tá querendo dizer aqui é que a preguiça, ela tem ali suas vantagens, é o que a gente consegue concluir, não é? Agora aqui, ó, sobre essa ideia do título, qual que é a alternativa que justifica, que explica, que tem mais a ver com essa ideia do título? O trabalho está em um inexorável declínio. A vida humana não se resume à produção. A questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca. O trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Comentem aí no chat ou aqui embaixo se você está assistindo depois, se você acha que a letra A, B, C ou D, que eu já vou dar o gabarito, eu vou esperar você comentar e vou explicar, tá? Mas vamos lá então. O que fala a letra B? Fala que a vida humana não se resume a produção. Pri, o que isso tem a ver com virtude da preguiça? Quando fala que a vida humana, né, que nossa vida em si, não resume, quer dizer que não é só produção, ou seja, não é só trabalhar. E quando a gente fala, não é só trabalhar, quando a gente tem essa ideia, a gente pode ser levado ou considerado como uma pessoa preguiçosa, né? Porque quem trabalha muito é muito esforçado, trabalha. Quem não quer trabalhar seria preguiçoso, a gente poderia interpretar dessa forma. Então, a virtude da preguiça, entre as frases que a gente tem aqui, falando que não é só produção, não é só trabalho que importa, a vida humana não se resume somente à produção, é o que mais ali tem a ver com a ideia do título, por isso que B é a resposta da número 1, tá? Comenta aí pra mim se você acertou, se você errou. Eu já vi muitas outras questões, assim, de ideia de título ou ideia de texto mais fáceis da gente identificar, tá? Essa daqui não foi uma questão que eu considero muito fácil, mas possível de ser resolvida. Vamos à número 2? No fragmento. Uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais, a que está reduzida, como pela forma como é vista. Sempre quando fala fragmento e sempre quando aparece entre aspas, é porque esse trechinho foi copiado, retirado lá do texto, tá? Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Então, palavras em destaque pode ser palavras que apareçam em negrito ou sublinhadas, como é esse caso aqui. Então, a primeira palavra sublinhada é a palavra população. Vamos começar aqui na letra A, falando que população é um substantivo. E como todas as outras também fala que é um substantivo, né? Então, a gente já pode ter como certo que população é um substantivo, mesmo se você não soubesse disso. Agora, vocês sabem me falar o que é um substantivo? Para daí surgiu uma outra questão parecida com essa na prova, com uma outra palavra.
Como que eu vou saber se é substantivo ou não? O substantivo ele é usado para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações. Então, nesse caso aqui, população está dando um nome para aquele grupo de pessoas, as pessoas que vivem naquela cidade, é a população daquela cidade, então está dando um nome, isso é substantivo. Então, já sabemos o que é população. Agora, a próxima palavra, que é excluída, a gente vê que nas alternativas aqui já não está tudo igual. Pode ser um adjetivo, um advérbio, uma conjunção ou um advérbio. Se a gente pegar aqui a letra A, adjetivo, vocês sabem o que é um adjetivo? Vou colocar aqui para vocês também sobre adjetivo, tá? Para quem não sabe. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado ou condição. Então, é aquilo que dá ali característica, né? Então, se eu falo, minha blusa é azul, o adjetivo é o azul, porque é a característica da blusa. A blusa é azul. Então, a característica da blusa é azul. Então, azul é o adjetivo. E aqui, essa palavra excluída, quem que é excluída? Que tá falando, uma parte da população se encontra excluída. A população é excluída. Excluída é uma característica da população. A população poderia ser incluída, a população poderia ser avançada, poderia ter outras características, mas essa característica aqui, excluída, é um adjetivo de população, tá? Então, na letra A aqui nós temos adjetivo, A, B já é advérbio, C, conjunção, D, advérbio, então já sabemos que só pode ser a letra A. Agora, vamos ver as outras palavras também para vocês já aprenderem a respeito de advérbio, crase e verbo, tá? Então, a próxima aqui, que é a palavra tanto, é um advérbio. E o advérbio, ele tá ali no meio, tá entre adjetivo e entre verbo. Ele é advérbio, porque ele pode dar características para os dois, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a respeito do advérbio, que pode ser aquele que você talvez se confunda mais. Ó, o advérbio são palavras que ajudam a entender o modo como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Então, como assim o modo? Olha só quando fala que a população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais. Se não tivesse esse tanto aqui, ia ficar que a população sofre pelas condições materiais. Estaria certo também. Mas por que tem o tanto? Porque ela sofre tanto pelas condições materiais, é a intensidade, é o modo, tá sofrendo muito, não é pouco, tá sofrendo demais. Então, isso que é um advérbio, quando você identificar uma palavra que ela tem essa ação aqui, né, esse lugar na frase. E o próximo, que depois do tanto, nós temos aqui o a, né, com a crase. Então, a crase é quando une dois as e dois as juntos, você tem o resultado da crase. Se você tem alguém aqui que tem dificuldade em saber quando usar a crase e quando não usar? Se você não tem, já estudou, já aprendeu como usar a crase, já aprendeu quando não usar a crase, tem as regrinhas também, tá ótimo. Mas se você tem dificuldade, quando aparece ali na prova a crase, até um frio na barriga, você fala, e agora chegou a questão da crase, porque sempre tem, né? E você fica sempre na dúvida, e agora, tem, não tem? Como que funciona? Comenta que olha, tem bastante gente comentando eu. Então, vamos combinar o seguinte, se vocês quiserem que eu grave uma aula ensinando vocês sobre crase, do zero ao topo, para você não errar mais nenhuma questão de crase para a prova dos Correios, você precisa dar o like aqui nesse vídeo, tá? Deixe seu like aqui, depois eu vou ver quando terminar, se tiver bastante like aqui, eu vou gravar um vídeo para vocês só explicando sobre crase, um vídeo curto dentro do possível, mas assim, esse é aquele vídeo que você assistiu, você não vai mais errar a crase, porque parece que é algo muito complicado, muito difícil, mas não é, tá? Então, se você for para a prova dominando a crase, você já vai estar na frente de bastante gente, tá? Então, quem quiser, deixa o like aqui e comenta quero, quem tá assistindo aí gravado, comenta, deixa aqui nos comentários crase, depois de deixar o seu like, que daí eu vou saber e eu vou me esforçar e vou gravar um vídeo assim, uma aula completinha, bonitinha de crase para vocês. E a última palavra aqui, que está sublinhada, é o é. Pri, mas como assim? É um verbo, só uma palavra de uma letrinha? Sim, é o verbo ser, né? Algo que
você que é. É o verbo. E o que é um verbo? Como que eu faço para identificar quando tiver ali no texto se é verbo, se não é substantivo, se não é alguma outra coisa? Vou colocar aqui para vocês. O verbo é uma classe de palavras que indica ação, estado ou fenômenos da natureza. Nesse caso aqui, está falando que as condições materiais aqui está reduzida, como pela forma como é vista. Então, a ação é a forma em que ela é vista, tá? Então, aqui temos verbo, só fizemos 2 questõezinhas. Vamos acelerar aqui que a gente tem mais 3 para fazer e vocês vão comentando aqui qual alternativa vocês acham que é que eu tô olhando e se vocês estão acertando ou estão errando, tá? Vamos ver dessas 5 aí, quantas vocês conseguem acertar e ver aí o que precisa, se tem alguma lacuna nos seus estudos de português que você estava achando que estava arrasando e ficou em dúvida em alguma coisinha aqui. Então, presta bastante atenção, hein? Número 3. Segundo Jeremy Rifkin, podemos repensar a distribuição de riquezas. Então, tá entre aspas, porque quem disse isso foi o Jeremy. Repensar a distribuição de riquezas. De outra forma, que não sobre a base de produção. Então, primeira oração aqui até o ponto final, não tá te perguntando nada, é uma afirmação. Agora vem o comando da questão. Identifique a alternativa que completa corretamente o trecho apresentado. Então, esse trecho apresentado aqui do Jeremy é o seguinte: repensar a distribuição de riquezas. Como que você vai saber qual das alternativas aqui que vai completar? Você vai precisar voltar no texto para conferir isso daqui. Então, quando a gente volta aqui no texto, e a gente vai, já até bati o olho aqui, já achei, repensar a distribuição de riqueza é o que veio no enunciado, certo? Então, vamos ler desde o início. Diante desse problema social, o autor defende a redução do tempo de trabalho. Então, o que ele está defendendo? Repensar a distribuição de riqueza é o que veio anunciado, mas ele também falou aqui, redução do tempo de trabalho. O que mais que ele falou? Desenvolver o terceiro setor. Então, é isso que ele falou aqui. Vamos ver na alternativa qual que está completando esse pensamento do Jeremy. Aqui fala reduzir carga horária, não falou isso em nenhum momento do texto. Aqui fala apenas desenvolver o terceiro setor. A gente viu ali que fala sobre o terceiro setor, mas é só sobre o terceiro setor? Não. Então, essa palavrinha aqui, apenas, é o que deixa errado também. Repensar melhor a distribuição de riquezas e não a redução do tempo de trabalho. Então, a gente acabou de ler lá no texto, que fala assim sobre a redução do tempo de trabalho. Então, a correta é a D, que é redução do tempo de trabalho, repensar o modo de distribuição de riqueza e desenvolver o terceiro setor. Essas 3 coisas aí estão no pensamento, na fala, do Jeremy, lá no texto. Só que a maioria das pessoas, quando tá fazendo prova lá no dia da prova, lá no concurso, não volta no texto para ler de novo, tá com pressa, quer acabar logo, quer ver se lembra. E não, você precisa, quando for um tipo desses de questão, você precisa voltar no texto para ver, para comparar, porque às vezes uma palavrinha que você esquece, que passa desapercebido, você vai ler a alternativa, acha que está correta e vai marcar a errada, tá? Então, quem aqui acertou que era D? Deixa eu ver o chat. Não vai ser uma prova que vocês vão precisar de pressa para fazer, tá? Porque não vai ter muitas questões, não vão ter muitas disciplinas, e vocês perceberam aqui o tipinho de questão que não é complicada, tá? Então, não quero ninguém fazendo a prova correndo, não, para sair logo da sala. Vocês vão ficar até os últimos na sala. Importante é ler com calma. Agora, a número 4. Quanto à tipologia textual, ou seja, esse texto aqui, que tipo de texto ele é? O texto ele pode ser classificado predominantemente como será? O que vocês acham? Já coloquem aqui no chat para mim. Vocês acham que esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto narrativo, pois ele apresenta fatos e acontecimentos reais, imaginários ou fictícios, contados em ordem cronológica ou psicológica. É um texto injuntivo, que marca aspectos linguísticos. É dissertativo, que expõe alguma informação, apresenta uma ideia, argumentação. Ou é um texto descritivo, que busca instruir, educar, incentivar, induzir o leitor. A, B, C ou D? Todo mundo acha que é C? Gente, será que é C? Isso que o Clodoaldo falou que é muito importante a respeito de preparo emocional para controlar a ansiedade da prova, tá?
é muito importante você já tentar ir fazendo exercício, se controlando. Por isso que eu falo que os simulados são bons para você treinar ali como que seria o dia da prova e se acostumando, porque isso aqui pode te atrapalhar, tá? Mas não vai, porque dá tempo de vocês estudarem com calma. Quanto mais vocês estudarem, menor vai ser a ansiedade. Ela vai existir, mas vai ser menor. E para quem é concurseiro SEDEX, sabe que naquelas aulas ao vivo nossas de quinta-feira, as próximas ali da prova, a gente vai ter uma especial a respeito de controlar a ansiedade, de tudo mais, tá? Porque é importantíssimo também. Então, já que todo mundo falou que é C, eu não vou nem corrigir, não. Tem gente que falou que é D. Ah, então apareceu aqui outras respostas. Então, vamos lá que eu vou explicar, então. Achei que eu não ia precisar explicar essa daqui, mas eu vou. E mesmo se você acha que é C, e eu já vou te falar que você acertou, mesmo se é o seu caso, presta atenção aqui, porque é uma ótima oportunidade de você relembrar o que é um texto narrativo, o que é um texto injuntivo, dissertativo e descritivo. Porque esse aqui é dissertativo, letra C. Mas na prova pode aparecer um outro. E você tem que estar aí atento, tá? Então eu coloquei aqui no chat para vocês a respeito dos tipos textuais. Ele dividiu aqui, eu vou ler para vocês, tá? Então, e assim, outro detalhe. Pelo que eu percebi aqui nas alternativas, fala o tipo do texto e na frente explica, por exemplo, narrativo. O que é um texto narrativo? Aquele que conta ali história. Mas pode ser que na prova fale o seguinte: narrativo, e dê a explicação do dissertativo. E depois tem um outro narrativo lá embaixo que tem a explicação correta. Então nunca responda uma questão lendo só a primeira palavrinha, vendo qual que é a correta e já respondendo. Leia a questão a alternativa inteira, porque pode falar aqui que ele é injuntivo, mas que está instruindo, educando, como se fosse o descritivo, tá? Então presta atenção nisso. Então, olha só que eu coloquei aqui no meu comentário. O texto narrativo, ele conta uma história ou sequência de eventos com personagens, como se fosse assim uma história de era uma vez, e tem lá o personagem, tem o local, vai contando, é uma narração. O injuntivo, ele vai dar instruções com foco de guiar o leitor. Então pode ser uma receita. Olha, você vai bater 2 ovos, vai misturar com açúcar, vai colocar no liquidificador. Tá dando ali instruções, tá? É o injuntivo. O dissertativo, ele expõe argumentos, ideias e opiniões para defender um ponto de vista, que é o que está acontecendo nesse texto aqui a respeito das virtudes da preguiça. No decorrer aqui dos parágrafos, o autor está falando sobre o trabalho, como que tem sido o trabalho atualmente, como que era antes, está citando aqui autores, a opinião deles. Então está querendo te convencer do que o texto realmente está falando, do que o autor acha, acredita. E por fim, descritivo, característica de pessoas, objetos ou cenário, criando uma imagem mental no leitor. Então, se você estiver na prova e aparecer um texto falando assim: eu estava numa praia, o céu estava azul, o mar estava agitado, e vai dando várias descrições que você vai criando na sua cabeça, consegue enxergar o que está sendo descrito, é um texto descritivo, não esquece disso, tá bom? Vamos à nossa última questão de português e eu vou querer que vocês marquem aqui. Se vocês acertaram todas, vocês vão colocar nos comentários 5/5. Se você acertou 4, coloca 4/5. Se você acertou 2, coloca 2/5, tá? Pra eu ver como que vocês estão de português. Questão número 5. Paul Lafargue, genro de Karl Marx, denuncia um produtivismo insano e doentio. Uma estranha loucura possui as classes das nações onde reina a civilização. Essa loucura consigo misérias individuais e sociais que durante 2 séculos a triste humanidade. Essa loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda pelo trabalho, levada ao esgotamento das vitais do indivíduo e de sua prole. Aqui você vai ter que escolher dentre as alternativas. Lembra que eu falei sobre os números, né? Se é singular ou se é plural. Essa aqui eu achei realmente a questão mais fácil de todas. E algumas pessoas já me perguntaram: Pri, será que essa prova dos Correios vai ser tão fácil? Acho que não vai ser fácil, não. Gente, toda prova de concurso
Sempre vão ter as questões mais fáceis, por exemplo, essa número 5, que eu acho, né, muito fácil. Essas fáceis, todo mundo quase acerta, então você não pode errar. Lembra que eu falei do detalhe? Você tem que ir ajustando os detalhes agora nos estudos, tá? E também vai ter aquelas mais difíceis, como por exemplo a número 1, que falava da ideia do título, é um pouquinho ali mais complicado, não é uma questão fácil. Então você precisa estar pronto para receber tanto questões fáceis quanto questões difíceis, tá? Não vai ter nenhuma prova que é só fácil ou só difícil. Então, vamos ver se, aqui no começo, se é trabalhadora ou trabalhadoras. Quando fala uma estranha loucura possui as classes trabalhadoras. Classes está no plural. Então, trabalhadora é um adjetivo da classe. A classe, ela é o quê? Ela é trabalhadora. Então, classes no plural, trabalhadoras no plural. Daí aqui você já observa, quando você estiver fazendo a prova, que a B e a D tá trabalhadora no singular. Mesmo se todas as outras estivessem corretas, você já não pode escolher nem a B nem a D, porque trabalhadora está errada. Então, quando você estiver lá na sua prova, você vai pegar e você já vai riscar a alternativa que não tem como ser, para já tirar da sua mente, tirar da sua frente e você focar só no que tem chances reais de acerto e não te atrapalhar, certo? Daí, continuando. Classes trabalhadoras das nações onde reina a civilização capitalista ou capitalistas. A civilização, tá no singular, é a civilização. Então, ela é capitalista. Se fossem as civilizações, são capitalistas no plural. Então, aqui, como a C está no plural, a gente já descobriu aqui que é a A. Nesses casos, sim, você já pode parar, colocar que a A é a correta e continuar a prova. Não precisa ler até o final, porque você foi com muita calma, muita expertise aqui, eliminando o que realmente não tem como ser. Mas aqui a gente vai continuar para vocês aprenderem. Então, civilização capitalista. Essa loucura traz... E nas outras alternativas tinha o traz com S. Olha só, você sabe a diferença? Que traz com Z é do verbo de trazer, né? Então, essa loucura traz consigo misérias e traz com o final S é de trás, atrás de mim ou atrás de alguma coisa, tá? Então, detalhes também que vocês podem errar na prova, tem como corrigir. Durante 2 séculos, torturam a triste humanidade. Essa loucura traz consigo misérias individuais e sociais que durante 2 séculos torturam a triste humanidade. Quem que tortura? Não tá falando desta loucura daqui, tá falando lá das classes, tá? Das classes trabalhadoras. Elas que torturam, por isso que torturam está no plural. E levado ao esgotamento das forças vitais, né? Não é da força, é das forças. Então, a 5, a correta é a letra A. Já comecem a colocar o gabarito de vocês aqui no chat, vocês já estão colocando. Vocês perceberam que tem detalhes que a gente precisa revisar, não tem? Tem coisas que a gente precisa saber, entender e estudar, não tem? Mas olhando a prova assim, vocês acham que é impossível conseguir uma nota boa nesse concurso para conseguir a sua vaga nos Correios? Vocês acham que é difícil? Difícil talvez pode ser que seja, dependendo aí da sua situação para estudar e tudo mais. Mas vocês acham que é impossível? Quando eu falo aqui para vocês, gente, vamos estudar, estuda que a vida muda, vamos lá, você vai conseguir a sua aprovação. Tem gente que acha que é uma coisa muito distante, que só quem é muito inteligente é aprovado, que quem na escola era CDF, que sentava lá na primeira carteira é aprovado, que gênio. Vocês estão vendo que não é? Só que fala pra mim, quem que numa segunda-feira, 9 horas da noite, tá aqui na live comigo estudando português? Vocês, poucas pessoas. E são poucas pessoas que são aprovadas em concurso. Então, se vocês fizerem o certo, se vocês estudarem, fizer diferente do que a maioria faz, vocês vão conseguir um resultado diferente, que vai ser a aprovação. E eu vou colocar novamente o link aqui no chat do grupo de estudo, se você não tiver no grupo, para você entrar, porque é lá no grupo que eu mando o link para participar das aulas, tá bom? Nossa, muita gente falando eu. Eu com certeza estarei aqui. Vou esperar todos vocês. E quem percebeu aí essa oportunidade de estudos,
quem percebeu aí, quem gostou da minha didática, o jeito de explicar e tudo mais, vocês veem que eu não enrolo, né? Eu vou assim falando direto, de uma forma simples, que vocês entendam. Porque lá no dia da prova vocês precisam acertar a questão, vocês não precisam saber falar igual um professor, sim, todo rebuscado, ensinaria. Não, eu quero explicar aqui da forma mais simples para vocês entenderem e conseguir resolver a questão lá no dia da prova, tá? Então, se você quiser se tornar o meu aluno, ainda não for, né, aluna, concurseira Sedex, coloquei aqui no chat também o link, também tá aqui na descrição da mentoria. Você vai ter, já tem, né, todas as questões da Banca IBFC, as novas questões das disciplinas novas também vai ser atualizado. Nós temos as aulas ao vivo, temos os simulados ao vivo, que são muito, muito importantes, nosso suporte, a comunidade Sedex para vocês conversarem ali com todos os outros alunos, tá? Então, eu espero vocês para estudarem comigo, que eu quero estar mais próximo ainda de vocês, tá? Conseguir fazer com que vocês cheguem mais preparados possíveis no dia da prova, para conseguir aí sua aprovação, aproveitar aí essa oportunidade. Obrigada aí pelos elogios, os comentários aqui falando que gostaram da minha didática e tudo mais. A gente precisa se identificar, né, com quem a gente aprende, porque daí a gente vai aprender mais rápido, tá? E daí, para você saber mais informações, você clica aqui no link da descrição ou do chat para saber sobre a mentoria. O preço que está no link é esse mesmo, não vai ter promoção, não vai ter cupom de desconto, porque eu quero que você entre logo e já comece a estudar. Só de você estar aqui na jornada na quarta-feira, eu vou divulgar qual que é o presente que quem entrar na mentoria nesses 3 dias aqui, pode ser hoje, pode ser amanhã ou pode ser quarta, vai ganhar esse presente especial que vai ajudar bastante vocês nos estudos, tá bom? Muito obrigada pelos elogios, obrigada por vocês terem ficado comigo até o final aqui dessa aula. Parabéns, vocês foram muito bem. Quem teve dúvidas aí, tá tudo bem também, porque você consegue perceber aonde que tá a sua lacuna, né, o seu probleminha ali naquele assunto para você ir estudar, e daí vai dar tempo de você aprender isso até a prova. E quem for aprovado, como o Ítalo disse, vai receber em casa um troféu, né? Quem dos meus concurseiros Sedex, ali os meus alunos forem aprovados, vão receber em casa, que eu vou mandar o troféu da aprovação com o maior orgulho, tá bom? Até mais, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos.